Meu pai adotivo ganancioso está exigindo que eu lhe dê a casa do meu falecido pai porque minha mãe disse a ele que poderia. Eu, com 31 anos, tenho um pai adotivo que minha mãe casou um ano após a morte do meu pai. Eu me senti desconfortável vendo minha mãe se apaixonar por outro homem tão rapidamente. Nunca pensei muito sobre isso até que minha mãe e eu descobrimos que meu pai não deixou nada para minha mãe em seu testamento. Em vez disso, todos os seus bens e a casa de praia estavam em meu nome. Meu pai me deixou uma carta, e eu acabei lendo, descobrindo coisas que eu gostaria de nunca ter sabido. Meu pai, que estava doente na época, descobriu que minha mãe estava tendo um caso com outro homem. Ele me disse que suspeitava disso há muito tempo, desde que descobriram que ele tinha câncer. Desde então, minha mãe se tornou distante. Ele me contou que minha mãe constantemente perguntava sobre o testamento e o lembrava de que ela cuidaria da casa de praia quando ele morresse. Meu pai estava de coração partido, e ele passou os últimos dias de sua vida ao lado de alguém infiel. Quando eu li a carta, não pude deixar de chorar em meu quarto. Eu gostaria de ter estado lá para meu pai. Quanto mais eu chorava, mais eu sentia raiva e ódio por minha mãe e meu pai adotivo. Quando minha mãe descobriu que não tinha nada, ela começou a virar mesas e gritar, perguntando por que não havia recebido nada. Ficou claro que minha mãe só se importava com os bens do meu pai, e não com ele. Decidi sair da minha cidade natal e cortar laços com minha mãe e seu novo marido. Me mudei para a casa de praia do meu pai, onde tentaria começar de novo. Sempre trabalhei de casa, então mudar para outra área nunca foi um problema. Não foi até recentemente que recebi uma mensagem de texto do meu pai adotivo. Ele me perguntou como eu estava, e eu não respondi. Ele enviou outra mensagem, e foi mais direto. Ele me disse que eu precisava sair da casa de praia porque ele e minha mãe iam se mudar para lá. Mas, se eu quisesse ficar, poderia pagar aluguel pelo meu quarto. Olhei para a mensagem, completamente sem palavras, sem saber se ele estava blefando ou falando sério. Eu disse a ele que a casa estava em meu nome e que chamaria a polícia se eles pusessem os pés dentro da minha casa. Ele nunca respondeu depois disso. Pensei que tinha acabado até algumas semanas depois, quando recebi uma notificação no meu telefone enquanto fazia compras de supermercado, de que havia movimento perto da minha garagem. Abri o aplicativo e vi meu pai adotivo e minha mãe saindo do veículo enquanto continuavam a desembalar seus pertences. Meu coração afundou e eu imediatamente senti raiva dentro de mim. Decidi chamar a polícia com antecedência e informei que havia pessoas invadindo minha propriedade. Quando cheguei, a polícia já estava lá. Agora você pode assistir a parte 2 pressionando compartilhar e depois mais.